Muito bem. Muito bem. Cá estamos mais uma vez, dia 17 de setembro. Entusiasmados na sexta-feira, 20 horas e 36 minutos. Haja força, energia e entusiasmo para mais uma atividade. Vamos lá. Gestão de pessoas, nosso encontro semanal, encontros síncronos nessa disciplina de gestão de pessoas. E hoje, então, a gente vai falar sobre... Nós vamos falar... Bom, em primeiro lugar, assim, ó, tem nesta semana agora próxima a Objetiva 1, ela abre segunda-feira, dia 20. Então, hoje tem um TDE, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho de ciência efetivo de hoje, sexta-feira, e na semana que vem não tem TDE. Tá? Semana que vem não tem TDE porque já vai estar aberta a Objetiva, e vocês podem, ao longo da semana, ela fica até a outra segunda-feira. Então, abre segunda, na sexta-feira que vem ela vai estar aberta ainda, e dia 27, então, ela fecha. Tá? Claro que os encontros seguem, né, normalmente, mas não vai ter esse trabalho, essa atividade. Hoje sim, hoje tem, e vai falar um pouquinho sobre o sistema Recompensar, né? Mas, enfim, aí um pouco mais adiante aí a gente conversa. Bom, semana passada nós trabalhamos, entre outras coisas, reforçamos mais uma vez o quanto é importante essa escolha. Lembro? Pessoas certas, a gente estava reforçando ainda a coisa do recrutamento e da seleção. O exercício da semana, para aqueles que fizeram lá o TDE, ainda foi isso, pedir para que trouxessem exemplos de entrevista, como é que seria o roteiro de uma entrevista, que tipo de pergunta e tal. Então a gente viu que, de acordo com o tipo de vaga que vocês imaginaram, né, que vocês criaram ali e tal, o exemplo que vocês trouxeram, claro que tem um roteiro mais ou menos adequado, e este processo precisa ser amplo, precisa ser profundo, precisa ser intenso, para que a gente reduza ao máximo os riscos de errar na escolha da pessoa. A gente precisa se esforçar muito no sentido de ter as pessoas certas. Legal. Porque tendo as pessoas certas, uma etapa importante dessa nossa atuação profissional foi cumprida, certo? Nós não escolhermos as pessoas certas, nós já começamos mal. Nós já começamos com problema. Nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter conflitos, nós vamos ter baixo rendimento e tal. Seja na escolha de um sócio, seja na escolha, né, de um colaborador, seja, enfim, as pessoas que vão trabalhar conosco, seja em que nível ou circunstância, estas pessoas precisam ser as pessoas certas, e por isso que nós tanto trabalhamos aí, tanto insistimos nessa questão, tá, de recrutamento e seleção, e o TDE da semana foi mais uma vez em cima disso. 2 vezes trabalhamos em cima disso. Só que hoje nós vamos conversar. Antes eu quero trazer uma historinha aqui para reflexão inicial, como sempre faço, mas daí depois, na sequência, nós vamos conversar sobre manter as pessoas. Porque se é importante, e muito importante, talvez o mais importante, escolher certo, não adianta apenas escolher a pessoa certa e depois não ter um trabalho adequado para manter essas pessoas conosco. Então, escolha a pessoa certa e tenha políticas, ações, práticas para manter elas. E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tá? Vamos iniciar o tema 3. O tema 3 é importante que vocês já leiam também, que tem estes outros sistemas de gestão de pessoas. Assim como a gente precisa
recrutar, selecionar, aplicar, né? A gente precisa manter, a gente precisa desenvolver. E esse tema 3 fala sobre os outros 3 subsistemas. São 6 subsistemas. O tema 2 apresentou os 3 primeiros subsistemas, e esse tema 3, que é o material que está lá, o conteúdo que está lá, tema 3, sistemas, manter, desenvolver e monitorar. Importante vocês lerem eles também, esse também, inclusive para trabalhar na Objetiva 1. Ok? Nós vamos voltar em seguida. Mas antes disso, vamos para a reflexão do dia ou da noite. A reflexão da noite. Temos 7 pessoas de uma turma de 35, portanto, estamos com uma audiência de 20%. Que bom que vocês estão aqui sempre. Que pena que não temos, né, uma audiência maior, mas que bom que vocês estão aqui sempre. Então, já tinha cumprimentado todos, acho que só não cumprimentei Valcilene e Larissa. Sejam bem-vindas. Vamos lá. A historinha de hoje vai falar sobre tempo e prioridade. Vocês já devem ter lido, porque essa é uma história que circula aí na internet e tal há um bom tempo. Então, talvez alguns de vocês já conheçam essa história, que tem uma provocação, né? Que diz respeito a tempo e diz respeito à prioridade. Então, a reflexão inicial, antes de seguirmos, né, para o tema recompensa, vamos falar sobre isso. Stephen Covey. O Covey é o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que eu já mencionei aqui. Um livro que foi escrito há 30 anos atrás e um livro que continua sendo muito vendido. Um livro que, se vocês forem nas principais livrarias, vocês vão encontrar ele ali, talvez na vitrine. Um livro de 30 anos. Com reedições, com atualizações e tal, mas a essência, né, permanece. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Aquela figurinha da velha e da moça, lembram que nós fizemos aqui, que brincamos aqui e tal? Aquela figurinha é desse livro. Pois bem, Covey, do Instituto Franklin Covey, Stephen Covey é um dos sócios do Instituto Franklin Covey, e o Stephen Covey é um professor universitário. E ele, certa vez, e isso ele descreve, e essa história está aí, né, compartilhada na internet há muito tempo, ele descreve um experimento que ele fez com a turma, que consistia no seguinte, e alguns de vocês já devem ter lido e devem conhecer. Ele trouxe uma cumbuca de vidro, um vaso de vidro transparente, e colocou aquele vaso sobre a classe, sobre a mesa, na turma, né? Chegou, bom dia, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma simulação aqui, ter um movimento aqui, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou fazer. Aí ele botou aquele vidro transparente, aquele vaso transparente, grande, e ele tinha vindo com um saco, né? E desse saco ele começou a tirar pedras grandes. E colocar as pedras grandes dentro daquela cumbuca de vidro. Acomodou uma pedra, pegou lá no saco outra pedra grande, acomodou, e mais uma, até que, né, chegou lá na boca do vaso, as pedras grandes. E aí ele perguntou para a turma, vocês que assistiram aqui o que eu estava fazendo, como é que vocês resumem, assim, numa frase, o que eu fiz? Encheu este vaso com pedras. É isso que tu fez. Não tem outra forma aí de descrever, de resumir o que tu fez. O senhor encheu um vaso com pedras. Ah, muito bem. Vejam, vocês disseram que eu enchi este vaso com pedras. Aí ele vai naquele saco e pega um outro saco que está lá dentro e tira pedregulhos, pedrinhas menores.
e começa a jogar os pedregulhos lá para dentro do vaso. E, obviamente, que entre as pedras grandes tinha espaço, eram pedras irregulares, e aqueles pedregulhos começaram a cair, né, e se acomodar entre as pedras grandes, e ele foi jogando pedregulhos, de pedregulhos, de pedregulhos, até que encheu o vaso com pedregulhos que se infiltraram assim entre as pedras grandes. Aí ele pergunta, vocês disseram que eu, né, estava aqui com um vaso e eu tinha deixado ele cheio de pedras. Mas quantas pedras mais eu coloquei agora aqui? Muitas pedras. Como é que estava cheio? Não estava cheio. Agora ele está cheio. Concordam? Aí o pessoal ficou assim. Tem razão, tá. Aí ele pega um outro saco que estava dentro daquele saco grande. E esse outro saco tem areia. E despeja areia. E a areia vai se infiltrando entre os pedregulhos que já estavam, né, que já tinham se infiltrado entre as pedras grandes. Ele mais uma vez volta para a turma e pergunta: estava cheio? Olha quanta coisa aqui ainda. E a turma fica assim. E ele busca um saco com água. E despeja água que se infiltra na areia, que se infiltrou nos pedregulhos, que se infiltrou nas pedras grandes. Valsilene até foi embora. Caiu a conexão da Valsilene. Acho que ela cansou da história. Pensei que ia ter aula hoje. Pois bem, Covey pergunta para a turma, e aí? Vocês disseram que estava cheio, coloquei mais coisas, mais coisas, mais coisas. Qual é a conclusão? O que vocês tiram desta ação, disto aqui que eu realizei? O que vocês acham? Um aluno levantou lá no final da sala, lá levantou a mão. Bom, professor, eu acho que o que o senhor quer transmitir aí é que sempre dá para encaixar alguma coisa, sempre tem tempo para a gente, né, encaixar alguma coisa na nossa agenda. Então, né, sempre dá, se a gente tiver, né, tiver jeito, se for inteligente, sempre dá para encaixar mais alguma coisa na nossa agenda. Acho que é isso. Aí ele, mas não é isso. Bacana, tá bem, obrigado pela participação, legal. É uma ideia, né? É uma interpretação, mas não é isso bem que eu queria trazer para vocês. Vamos fazer o seguinte, para ver se vocês compreendem o que eu quero trazer para vocês. Vamos inverter o processo. Tá aqui a cumbuca vazia de novo. Mas agora eu vou botar água. Depois da água eu vou botar areia. Depois da areia eu vou botar os pedregulhos. E agora eu vou botar as pedras grandes. O que vocês acham que aconteceu? Imaginem, e o que aconteceu? O que aconteceu? Não coube metade. Teve pedra grande que não... Tá falando aqui no coisa. Teve pedra grande que não teve lugar. Né? Do verdinho. Faltou lugar. É uma lógica, né? Imaginem, a água ali, a areia, uns pedregulhos, e daqui a pouco não vai dar para colocar todas as pedras. E aí, depois desta inversão, Valdenir, está aberto o microfone. Aí, depois desta inversão, ele volta a perguntar para a turma. Tá. E agora? Que conclusão? E assim como ele voltou para a turma, eu volto para vocês. E agora? Que conclusão? Quem arrisca? Qual é a moral disto? O que dá para a gente refletir, pensar sobre isso, fazer um paralelo, fazer uma analogia? O que dá para fazer com relação a essa demonstração, assim, essa simulação, o que dá para a gente pensar sobre isso? Se tu colocar as prioridades na ordem correta, as coisas funcionam melhor. Se colocar as coisas na ordem correta, vai dar certo. Então, prioridade. O exercício era sobre prioridade. Isso aí. Tá? O que ele queria mostrar é:
Se tu não colocar as coisas, como disse Ezequiel, na ordem certa. O que é primeiro? O que vem depois? O que vem depois? Não vai ter lugar na tua agenda, já que vocês falaram em agenda, né, que dá sempre para encaixar mais alguma coisa. Não vai dar para encaixar alguma coisa na tua agenda. Portanto, a gestão do tempo, a otimização do tempo se dá, sim, a partir do momento que tu tem a capacidade da priorização, de priorizar, de eleger o que é mais importante. Muitas vezes, o mais importante é também o mais, nem sempre, mas é muitas vezes o mais difícil, o mais desafiador, o que causa talvez mais desconforto. Nem sempre, né? O mais importante é o mais simples. E quando o mais importante é mais complexo, nós acabamos muitas vezes procrastinando. Tá, isso aqui eu sei que é importante, mas deixa para de tarde. Eu agora de manhã não vou já começar, né, tentando resolver esse problema. Isso aqui eu preciso me concentrar, preciso estar. Deixa para de tarde. Aí à tarde eu vou deixar para um pouco mais adiante, porque eu tenho que resolver estas outras coisas aqui e tal. Daqui a pouco eu pego aquilo ali. E aí e o tempo vai passando. Não, amanhã eu trabalho nisso e resolvo, porque é uma coisa mais difícil, pesada, complexa, e aí fica para amanhã. Aí tu deixa para amanhã. Durante a noite, tu fica até meio preocupado, lembrando que devia ter resolvido, aquilo te incomoda, te traz um desconforto emocional, tu fica meio angustiado, tu já não dorme bem, porque é uma questão importante que tu tá deixando. Aí no outro dia tu chega, já não dormiu bem, tu não tá bem, e tu sabe que tem que resolver, mas eu já não tô muito bem ainda, vou ter que enfrentar essa coisa que é difícil, que é complexa, que talvez eu tenha que tratar com a pessoa, tenha que resolver, talvez isso gere conflito, gere desgaste, isso não é bom. Daqui a pouco, e o daqui a pouco, e a procrastinação, e a coisa de deixar para depois. Porque as coisas que são mais difíceis às vezes nós, né, protelamos. Não faça isso. O que é mais importante precisa ser feito, porque o desgaste e o comprometimento com outras coisas que até não são tão importantes, vai acontecer. Então, muitas vezes, nós vamos resolvendo aquilo que é mais simples, nos envolvendo com as coisas mais rotineiras, né, que nós já estamos acostumados, que não nos trazem dificuldade, que não nos trazem trabalho e tal. E o que é mais importante, que por vezes é um pouco mais difícil, desconfortável, vai ficando. Não procrastinem. Saibamos, nas nossas atuações profissionais, eleger e identificar o que é mais importante. O que é mais importante. E dentro desta priorização, fazer acontecer o que é mais importante. Stephen Covey, prioridade. Elejam as prioridades. O que eu preciso começar fazendo? O que não pode deixar de ser feito? O que pode trazer um impacto negativo se eu deixar de fazer? Pensem sobre isso, porque isso pode fazer diferença. Trazendo para o campo das relações humanas, eu quero contar o que ouvi em uma palestra do Roberto Chiniachiki, e mais de uma vez, né, já fui numa palestra dele, ouvi isso e foi um depoimento muito bacana, mas em outras ocasiões, nas palestras dele, muitas vezes ele fala isso. Roberto Chiniachiki, alguém conhece? É um palestrante nacional, né, paulista, que é um cirurgião, né,
neurocirurgião, mas ele, né, há um bom tempo já deixou de trabalhar, né, nos hospitais e agora virou palestrante. Mas o que ele conta nas palestras dele é a experiência que ele teve enquanto médico. E enquanto médico, no Hospital Albert Einstein, na ala de pacientes terminais. E o Roberto Chiniachik descreve situações por ele vividas, né, nesta época em que trabalhava cotidianamente, diariamente, na ala de pacientes terminais. Portanto, vocês devem estar imaginando que nesta atuação dele, muitas vezes ele esteve junto de pessoas nos seus momentos derradeiros, nos seus últimos suspiros, nas suas últimas manifestações. E ele conta isso, né, com toda a carga emocional que se pode imaginar, né, de alguém descrevendo estes momentos. E ele conta isso e eu quero fazer um paralelo com o experimento do Stephen Covey das pedras grandes. Porque Covey diz prioridade. E aí eu disse, priorizem o que é mais importante no trabalho de vocês, vejam aquilo que realmente não pode deixar de ser resolvido, não pode deixar de ser, né, trabalhado, por mais desconfortável, difícil que seja, encarem a coisa e façam. Mas agora trazendo para as relações humanas, Chiniachik diz, pensem no que é mais importante. Deem prioridade na vida e não só no trabalho. Deem prioridade ao que é mais importante. E ele conta as manifestações últimas destas pessoas que ele estava, né, que ele teve, que ele acompanhou no momento final, no momento de despedida. E as pessoas manifestavam o quê? As pessoas manifestavam tristeza, frustração, arrependimentos, por vezes, não de não terem conseguido o carro dos sonhos, a moto dos sonhos, a casa dos sonhos, as grandes dores das pessoas no seu momento derradeiro, narrado pelo Chiniachik, era não ter dado mais atenção para o pai, para a mãe, para o filho, para o irmão, não ter dado um abraço, não ter dito palavras carinhosas, não ter, no afã da busca por conquistas, por realização profissional, por melhorar de vida, e melhorar de vida significa ganhar mais, conquistar mais, adquirir mais. Neste afã, as pessoas esqueciam de coisas que só lá no fim se deram conta que eram mais importantes, mas que não tiveram espaço. Porque eu precisava ganhar mais, porque eu precisava trabalhar mais, porque eu precisava conquistar mais, porque eu precisava ser mais, ser mais, ser mais. Então, a reflexão de hoje é essa. O que é mais importante no nosso trabalho? Profissionalmente, vamos pensar naquilo que é mais importante, porque isso vai dar um up no nosso dia a dia. Nós vamos conseguir produzir mais, nós vamos conseguir fazer mais coisas, ter um resultado melhor, nós vamos alcançar melhores resultados se a gente tiver a capacidade de eleger o que é mais importante e atuar fortemente, prontamente, inicialmente, nestas coisas mais importantes. As outras coisas, o pedregulho, a areia, a água, vão encaixar, vão acontecer, porque as pedras grandes já estão acomodadas, estão certas. Agora, se eu ficar resolvendo picuinhas,
me envolvendo com picuinhas, com coisinhas menores, com a areia ali, quando eu tiver que resolver as pedras grandes, não sobrou tempo, não sobrou espaço. Pedras grandes, foco e atenção nas pedras grandes. E saindo do ambiente profissional, depois né, saindo do ambiente profissional, indo para uma dimensão maior, quais são as tuas pedras grandes? Pense naquilo que realmente tem valor e importância na tua vida e talvez repense algumas atitudes, né, ou falta de atitudes e ações com relação a estas coisas que são valiosas, muito valiosas, na tua escala de valores e dê mais espaço para elas. Porque amanhã talvez seja tarde. Ninguém sabe. Então dê espaço para isso também. Que bonito isso, né? Reflexão do dia. Esta foi a reflexão da noite de sexta-feira, 17 de setembro. Mas que sempre traz alguma coisa para a gente pensar, para a gente, né? Pô, é verdade, eu acho que eu estou muito nessa loucura aí do dia a dia e tal. Eu vou contar para vocês, isso aí tem a ver com gestão do tempo, né? A gente acomoda melhor as coisas quando tem prioridade e tal. Mas a gente está, desde 2020, do início de 2020, a partir né, da pandemia, nós estamos num ritmo diferente, numa forma diferente de tocar a vida. Né? Alguns mais, outros menos, alguns ainda, outros já nem tanto, né? Alguns já voltando a uma relativa normalidade, mas mudou muito. Nós estamos num processo de transformação enorme desde início de 2020. Eu hoje, isso era inconcebível em 2019. Eu hoje participei de 5 reuniões que era impossível eu ter participado em 2019. Possibilidade existia em termos de tecnologia, mas não tinha essa prática, não tinha esse conceito, não tinha essa ideia de que, olha, para fazer reunião, e todas as reuniões, com pessoas, inclusive, fora do Brasil, teve uma reunião que foi com uma pessoa fora do Brasil, foi daqui, desse lugar que vocês estão vendo, né, da minha casa. Teve uma reunião presencial, eu tive que sair, eu moro em Canoas, para quem não é daqui do Sul, Canoas é uma cidade limítrofe com a capital gaúcha, Porto Alegre, então Canoas e Porto Alegre estão juntos, e a reunião foi em Porto Alegre. Hoje de manhã eu fui numa reunião presencial, com todos os cuidados, aquela coisa toda e tal, porque algumas coisas já estão acontecendo de forma presencial, muita coisa, e depois voltei e segui com as outras reuniões, com pessoas distantes, né? Outras nem tanto, mas enfim, cada um no seu ambiente, e eu participei hoje já de 5 reuniões. 5 reuniões. Isso não acontecia antes. Isso são transformações, né? Que se inseriram nessa nova forma e que assim, ó, não, mas agora está tudo voltando ao normal, está caindo, estamos melhorando, e não estamos melhorando, porque já deu uma revirada na curva ali, mas de qualquer forma vamos acreditar que a gente consiga, né? Não volta mais, não volta mais. Meu filho mora comigo, ele é formado em análise de sistemas, trabalha na área da computação e tal, e até 2019, final de 2019, até início de 2020, ele trabalhava na empresa, e ele segue trabalhando na empresa, de casa, home office, e não volta mais. Pode acabar a pandemia, pode voltar tudo ao normal, mas a empresa não volta mais. Vários cargos desta empresa passaram e continuarão sendo exercidos de casa. Vários profissionais, muitos. A empresa ficou enxuta em termos de espaço físico, não tem mais, né? Isso é custo para a empresa. É tempo para o funcionário, deslocamento, vale transporte, o raio e tal, e para a empresa manter um prédio, manter salas, manter, né, energia e tudo. Aluga, vende, toca, nós precisamos desta pequena estrutura para algumas situações que ainda tem necessidade da presencialidade, e o resto de casa, porque funcionou esses 2 anos e não tem mais, olha, não tem mais por que voltar. E já se reorganizou a empresa, né, se tornou enxuta, com um resultado muito melhor, muito maior. Os colaboradores estão numa condição assim, né? Nem pensam em voltar. Está muito confortável, muito cômodo.
produzindo bem, é um novo mundo. É um novo mundo. E nós, neste dinamismo, temos que cuidar, né? Eu hoje refleti sobre isso. Já que estamos falando um pouquinho sobre gestão do tempo, sobre prioridades e tal, daqui a pouco a gente começa a entrar num outro ritmo bacana. Me ofereceu esta nova condição, me oferece a oportunidade de participar de mais reuniões, de produzir muito mais. Mas a gente tem que cuidar, a gente tem conversado sobre isso lá desde o início do semestre, né? A gente tem que cuidar até que ponto a gente acaba, né, não tendo mais esses cuidados e trabalhando muito além, né? E esquecendo de que, bom, tem vida além do trabalho, tem vida além do trabalho. Hoje eu pensei sobre isso, porque eu estou desde as 8 aí na correria, e já são 9 horas, então já são 13 horas de pauleira, né? E é isso, né? E é isso, a gente vai entrando num ritmo, às vezes, que a gente tem que dar uma parada, como disse o Shinyashiki, calma, calma, pensa o que é mais importante. Ok? Pensem sobre isto. Pensem sobre isto. Vamos lá. Já bebi 2 copos de água e acabou a minha água, mas agora vai até o fim assim sem água. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Quero ver quem é o mais rápido no gatilho. Aí abre o microfone e responde. O que é... Atenção. O que é endomarketing? Marketing interno, por conceito, né? Agora a explicação. Marketing interno, ok. Quem mais? Marketing interno, ok. Na tradução, né? Marketing. Então, marketing para dentro. Marketing para dentro. Ok. Mas vamos ampliar, então. Vamos lá. Endomarketing. Já ouviram falar em endomarketing, né? Pelo menos a frase, a expressão. O que é marketing? Se endomarketing é um marketing interno, vamos começar, então, pensando sobre o que seja marketing e depois nós vamos falar sobre endomarketing. Hoje, o tema, além da reflexão inicial, como de praxe, agora vai ser isto, porque isto tem a ver com o tema 3, que inclusive já vai fazer parte da objetiva 1. O que é marketing? Vamos lá. Sem a preocupação de acertar, de falar, o que vocês acham que é marketing? Quando eu falo o que é marketing para vocês, o que vem na primeira coisa que vem na mente? O que é marketing? Falem. Bom, a primeira coisa, sei lá, se relaciona. Para mim... Não, desculpa, vai lá. Falem. Fala. Ezequiel, tu começou, depois Larissa. Na minha cabeça Vamos lá. Vai, Larissa. Senão nós não vamos sair do lugar. Fala, Larissa. Obrigada, professor. Quando falo em marketing, para mim, a primeira coisa que vem à cabeça é propaganda, divulgação de uma marca, de um produto. É a primeira coisa que eu imagino. Boa, legal. Ezequiel. Eu ia dizer transformar pessoas em potenciais clientes, se fosse relacionado à empresa, né? Transformar pessoas em potenciais clientes, que é uma forma diferente de falar o que a Larissa disse. Exatamente. Né? Que é propagandear, divulgar, comunicar para transformar aquelas pessoas que vão ouvir esta propaganda em potenciais clientes ou em clientes. Ok, vamos lá. Quem mais? Maria Catarina, tu concorda? Marketing, é isto? Se eu fosse falar, eu ia falar a mesma coisa que a Larissa falou. Quando fala em marketing, já lembra propaganda e divulgação. Perfeito. E aí, o que vocês acham? Ana?
Bianca, Valcilene, Valdenir, Elisauer. Pra mim é a mesma coisa dos colegas. Não está errado o que Bianca concorda, não está errado, então, o que vocês 4 já manifestaram, mas não está completamente certo. Não está completo. Estão no caminho. Mas não é só isso. Vamos lá. Quem arrisca? Não? Não? Ninguém arrisca? O que eu acho que pode ser diferente é a estratégia, mas vai ser voltado ao que os colegas falaram ali, é uma estratégia para venda, estratégia para atingir algo. Tá. Ok, muito bem. Que tem a ver com comunicação, então, é estratégia de comunicação. Tá. Marketing, e isso é importante, porque nós vamos possivelmente pensar, então, endomarketing é comunicação interna. Se marketing é comunicação com o mercado, endomarketing é a empresa ter uma comunicação interna eficaz, a comunicação interna funcionar bem. Né? Então, ter formas, ter intranet, ter a comunicação com as pessoas dentro da empresa funcionar bem. E aí, a comunicação com o mercado é importante? Faz parte do marketing? Faz. A comunicação interna com os funcionários é importante? Muito. Faz parte do endomarketing? Sim, faz parte. Mas não é somente isso. Então, o marketing realmente, assim como estamos conversando até agora, marketing nesse conceito, né, mais geral, é muito vinculado a essa ideia de propaganda, de publicidade. Mas marketing são todas as ações. Tem uma frase que diz o seguinte: não existe campanha publicitária que sustente um produto de má qualidade. Não sei se já ouviram essa frase, mas se não ouviram, estão ouvindo agora, e eu quero que vocês me digam se tem sentido isto ou não. Não existe campanha publicitária, não tem campanha publicitária que sustente um produto de má qualidade. Tem lógica? Tem sentido isso? Pensem num produto. Ezequiel, os teus fones, tá? Teus fones. Pensei num produto agora, te olhei, tá, os fonezinhos, bacana, olha só. Digamos que tu tenha adquirido estes fones porque tu viu uma campanha, tu viu uma propaganda em algum lugar, em alguma mídia, seja redes sociais, seja TV, rádio, seja lá o que for, mas que foi uma propaganda assim, que tipo, eu tava pensando até em ter um fone, olha só, é isso que eu quero. Os caras foram tão competentes que realmente, como alguém disse, não sei até se não foi tu, que conseguiram fazer com que eu me mobilizasse e me tornasse realmente cliente. Fui lá e comprei. Agora, se tu comprou e não é o que tu esperava, tu vai voltar a comprar alguma coisa nessa loja? Tu vai acreditar nas campanhas publicitárias desta marca? Caiu, né? Caiu o conceito, tu tá frustrado, tu vai reclamar, inclusive, tu vai lá no Reclame Aqui, tu vai comentar com os teus amigos, tu vai... Não é, né? Então, o produto precisa ser bom. Marketing existe para gerar encantamento. Toda vez que alguém perguntar o que é marketing, marketing é toda prática, toda política, toda estratégia desenvolvida para... Não é propagandear, é para gerar encantamento. Não estou nem falando gerar satisfação das pessoas. Não, é muito além disso. Programas de marketing, políticas de marketing, ações de marketing existem, são concebidas para gerar encantamento. Então, o marketing, por exemplo, começa com a concepção, a criação de um produto extraordinário, de um produto espetacular. Como é que eu vou ficar encantado com um produto
Só se ele for realmente algo muito bom. Algo que eu comprava com algumas expectativas, né, esperando um determinado desempenho, e ele foi melhor do que isso. Eu fiquei assim, estou apaixonado por esse produto. Ali tem excelência em marketing, porque eles conseguiram desenvolver o produto encantador. Mas mais do que isso, o produto encantador, mas num preço que cabe no meu bolso, num preço que eu sinto assim, aqui, mas olha, foi um alto negócio, porque o produto é muito bom e o preço tá bom. E isso encanta mais ainda. Eu encontrei ele com facilidade, eles entregaram rapidamente, tudo funcionou bem, eles me encantaram. Então eles foram muito competentes na propaganda, lá na divulgação, eles chegaram a mim, eles conseguiram comunicar a existência de um produto, de um serviço, e quando, né, através dessa comunicação que já foi excelente, a comunicação, a propaganda já foi excelente. Opa, me chamou a atenção, me despertou a atenção. Eu fui lá e saí mais encantado ainda. Marketing é tu gerar elevados níveis de satisfação aos teus clientes, de maneira a fidelizar. Isso, na linguagem comum de gestão de negócios, nós profissionais, nós sabemos que esse é um propósito, né? Não, a gente está na empresa, a nossa empresa tem que fidelizar o cliente, né? Isso não é um discurso contemporâneo, cotidiano, não, tu quer continuar no mercado, tem que fidelizar o cliente. O que é fidelizar o cliente? Né? Essa política de encantamento pode fidelizar? Bom, aí tu tem boas chances de fidelizar se tu tiver concretude, efetividade nas tuas políticas de encantamento. Não é só uma política e um discurso, mas são ações de encantamento. Que passa, eu estou dando o exemplo de um produto, mas passa por um conjunto de coisas, o próprio atendimento. E não precisa ser um produto físico, pode ser prestação de serviço, mas a prestação de serviço tem que ser encantadora. Nós somos fiéis a quem? Nós, enquanto consumidores, enquanto clientes, somos fiéis a quem? Como é que é o nosso nível e grau de fidelidade com relação no nosso comportamento de consumo? O quanto, no nosso comportamento de consumo, nós somos fiéis a determinados produtos, a determinados serviços? A pessoa que corta o cabelo de vocês são fiéis a ele, ou de vez em quando corta aqui, outra vez experimenta ali, outra vez experimenta aqui, ou tem fidelidade com relação ao cabeleireiro? Tem fidelidade? Muitas vezes tem, né? Mas para chegar nele, talvez tu tenha experimentado não deu certo. Foi aqui, não deu, até que aqui acertou. E tu fica fiel, por quê? Porque ele te encantou, ele conseguiu fazer o que tu queria, ou talvez até tenha feito o que tu nem imaginava, mas que ficou melhor ainda do que tu imaginava. Ali tem fidelidade porque teve encantamento. Então, se tu vai numa clínica, se tu vai numa oficina, tu te frustra. Ou tu fica satisfeito, ou tu fica encantado. E quando tu fica encantado, bom, aí tu te tornou um cliente fiel. Fidelidade tem a ver com isso. Desafio das empresas, ter o maior número de pessoas, de clientes, de consumidores fiéis, que não vão te abandonar. Pensou em comprar algum equipamento de som? Eu vou lá. Entende? Pensou nesse tipo de consumo? Eu vou lá. Assim como quando nós vamos no mercado, nós somos também fiéis a algumas marcas. E outras não. Outras eu vejo ali que a marca concorrente está alguns centavos ou reais mais baixo, eu já estou trocando. Qual é o meu grau de fidelidade aí? Praticamente nenhum. Eu estou indo pelo preço. Hoje, essa semana eu vou levar essa marca. Essa semana eu vou levar aquela marca. Tá? O preço não é o meu grau de fidelidade. Mas não tem alguns produtos, algumas marcas, que pode baixar o preço ali, pode baixar o outro preço ali também. E essa eu não abro mão. Não tem?
Não somos fiéis a algumas marcas? Somos, né? Como é que se deu essa relação de fidelidade com determinadas marcas? É que a gente entende que não há algo melhor. Eu sou encantado por aquela marca. Sabe como é que se calcula o valor da marca? O valor da marca é assim, ó, o quanto que tu está disposto a pagar a mais, ou deixar de abrir mão para não trocar a marca. Então vamos pegar um exemplo aí de um produto qualquer. Tu tem um produto qualquer, uma marca que seja forte aí, sei lá, pense em uma marca forte aí, me dê um exemplo aí de uma marca forte de um produto no mercado, que vocês vão lá e que são fiéis. Sei lá, né, um café, um sabão em pó, Omo. Isso é uma marca forte, né? Concordam? Sabão em pó, Omo, tem uma marca forte. Aí tu tem o sabão em pó Omo, que custa, né, normalmente um preço superior. Vamos supor que o preço da caixa de sabão em pó Omo seja R$15. Tá? E o preço do sabão em pó, chutei aqui, o preço do sabão em pó lá, a caixa de 1 quilo, 1,5 kg, do produto marca própria do mercado, produto marca própria, é R$15 também. R$15 marca própria, mercado puleiro. E Omo, R$15. Qual que vocês compram? Omo, né? Não tem dúvida. Mas na semana seguinte vocês foram lá comprar e o Omo está 15. E o marca própria está R$14,80. Qual que vocês compram? Omo. Omo. Vai comprar aquele sabão marca própria lá. Na outra semana, 15, o Omo. E R$14,30, a marca própria. Omo. É o Omo. Na outra semana, R$13,70. Omo. Na outra semana, R$12,50. R$11,30. Tu sabe que esse outro sabãozinho aqui, eu acho que é bom. Sabe que eu acho que é bom essa marca. E eu vou experimentar. Tem um limite. Chega um momento que tu... Não, só um pouquinho. O Omo não é tudo isso. Não é? Nós temos um ponto. Este ponto é o valor da marca. Até onde tu está disposto a continuar pagando mais, porque é o Omo. E qual é o teu limite? Né? E nós somos assim. Agora, esse grau de fidelidade, né, quanto maior esse distanciamento, mais valor tem a marca, mais compromisso nós temos, né, e vontade de seguir com aquela marca. Muito bem, marketing é tudo que eu vou fazer para as pessoas se tornarem fiéis, para as pessoas continuarem, se sentirem e seguirem encantadas comigo. Preciso ter um produto que realmente seja muito bom, porque não adianta só campanha publicitária, insisto, né? Não tem campanha sobre... Se daí eu compro o Omo e boto lá e a roupa sai amarela. Agora a gente sabe que compra o Omo, bota o Omo, estou fazendo propaganda do Omo aqui, de graça, mas a gente sabe que usa o sabão em pó Omo e ele cumpre com o prometido. Ele limpa muito bem, né? Então, tu tem a qualidade. Muito bem. Marketing é gerar encantamento e fidelidade ao público externo, ao cliente. Endomarketing, conforme Ezequiel, né? Endomarketing, é marketing para dentro. Então, dentro desta lógica, gerar encantamento ao público interno. Endomarketing, eu preciso fazer. Além daquilo que estamos falando de 2 semanas atrás, e que falei agora no início da noite, além de escolher a pessoa certa, eu tenho que manter as pessoas certas que eu escolhi encantadas. E aí pergunto para vocês então agora, como que eu desenvolvo um programa
de endomarketing, dentro desta lógica, é só comunicação interna? Comunicação interna é importante? Muito importante. Se tu não tiver um bom sistema de comunicação interna e tal, tu vai estar correndo risco de gerar conflito, mal entendido, mau desempenho, mau processo. A comunicação não funcionou, e como se tem problema de comunicação nas empresas. Comunicação não funcionou, vai ter desdobramentos ruins. Comunicação precisa ser muito boa. Mas endomarketing tem que ir além da comunicação. Marketing tem que ir além da propaganda. Tu propagandeia, mas tu faz realmente a coisa acontecer bem. E endomarketing tu comunica bem as coisas, fala bem com o teu público interno, mas além de falar, faça bem as coisas. E aí pergunto para vocês, como é que a gente faz então, o que deve fazer parte de um programa de endomarketing? Vamos fazer o nosso planejamento de endomarketing, nosso programa de endomarketing, que se marketing é gerar encantamento, endomarketing é gerar encantamento. Como é que eu gero encantamento para o público interno? O que vocês me dizem? Eu acho que o primeiro tema tem que ser a clareza. Clareza. Tu tem que, para gerar um encantamento, Valdenir sugere que a gente tem que começar por transparência, por honestidade. Não sei, tô trazendo adjetivos aqui, não sei se está nessa linha, Valdenir. Clareza na comunicação seria transparente, transparência e honestidade. O que mais? Ética e etc. Ser ético. O que mais? Como é que eu encanto o público interno? Quem é o público interno? Os trabalhadores, os colaboradores, né? Com pessoas que estão comigo. Com pesquisa de satisfação? A pesquisa de satisfação, em um planejamento de marketing, é importante. Eu preciso ouvir os clientes para saber o que posso melhorar, o que eles estão achando do produto, o que eles estão achando disso, aqui, pesquisa de satisfação com clientes. Pesquisa de satisfação interna, dentro desta lógica, Maria Catarina sugere que tem que fazer pesquisa de satisfação também para a gente fazer um bom plano de endomarketing, porque eu preciso saber o quanto as pessoas estão satisfeitas, senão eu não vou conseguir gerar encantamento. Eu preciso saber o né, onde estão as insatisfações, o que realmente eles estão gostando. Pesquisa é um instrumento, não gera encantamento. Mas é um instrumento importante para eu avaliar se eu estou conseguindo encantar. Então, a pesquisa está neste meio aí. Assim como pesquisa com cliente externo, eu também preciso fazer para ter correções, ajustes nos meus planos de marketing. Mas o que mais gera encantamento? Vocês, como colaboradores, como trabalhadores, o que encanta vocês na empresa? O que mantém vocês entusiasmados, engajados, encantados? O que acontece? O que precisa a empresa fazer para manter vocês encantados? O Valdenir já lançou um. Tem que ter transparência, tem que ter ética, tem que ter clareza para começar. Ok, o que mais? Ambiente organizacional, plano de carreira, participação. O ambiente organizacional diz respeito ao clima, né? O clima organizacional, né? Esse ambiente, perfeito. O ambiente pode afetar esse meu nível de encantamento? E como, né? Sim. Muito, né? Muito, perfeito, Ezequiel. Porque pensa num setor, numa empresa, num setor que tu chega lá e tu não fecha muito com fulano, com Beltrana, tu sabe que tem disputa, tu sabe que tu vira as costas, estão falando de ti, tu também... Como é que tu trabalha? Qual é o ânimo? Qual é o, né? O quanto tu te sente nada? Então, sim, o clima é importante. A empresa precisa monitorar o clima, que passa um pouquinho por isso que a Catarina falou, né? Pesquisa de satisfação, pesquisa de clima organizacional. As empresas fazem pesquisa de clima organizacional. Fazer pesquisa de clima organizacional, não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas tem muita empresa, eu conheço muita empresa que fez pesquisa de clima organizacional e em determinado momento aquilo começou a
a perder credibilidade e virar até motivo de riso, deboche e tal, porque faziam pesquisa, mas não tinha efetividade nos resultados da pesquisa. Então é melhor tu não fazer. Porque pesquisa de clima, primeira condição, esteja preparado para ouvir o que tu não quer ouvir. Vai fazer pesquisa de clima organizacional, esteja preparado para ouvir o que tu não quer ouvir. E esteja preparado para agir em cima daquilo que tu não gostaria de agir, porque tu não gostaria de ter ouvido, mas vai aparecer. Então não faz, deixa quieto. Porque se tu vai mexer, vai dar espaço, as pessoas vão falar. E se vão falar, elas vão esperar alguma resposta. E se tu não tem capacidade de resposta, é melhor não fazer. Então, às vezes, é melhor não fazer pesquisa de clima, se tu não está preparado para dar uma resposta, do que fazer pesquisa e depois deixar, né, criar, ter um efeito contrário. As pessoas vão ficar insatisfeitas. Mas pesquisa de clima é um instrumento para a gente avaliar. O que mais que gera encantamento? O que mais que gera encantamento? O clima, Ezequiel falou no clima, falou em plano de carreira. Uma questão que tinha na outra empresa onde eu trabalhei era a inspiração. A gente tinha projeto Pescar lá, então muita gente que trabalhava na empresa era do projeto Pescar. Em um determinado momento, eles perguntavam para as pessoas se tinha alguém que te inspirava dentro da empresa, em quem tu te espelhava, vamos dizer assim. E se tu estava sendo inspiração para alguém, ou espelho para alguém. Então, o nome do programa era Programa Inspiração, que Isso. era, na verdade, uma provocação, né, para que tu fizesse autoavaliação, reflexão sobre quem tu é, como tu está sendo, como tu está agindo, o quanto tu realmente está servindo de exemplo, tu está servindo de inspiração. É uma provocação, é um programa que mexe contigo, que faz tu pensar, que te desacomoda, que te tira da rotina, né, daquele cotidiano de fazer o que sempre está feito e tal. Isso são provocações importantes, quando bem construídas, são interessantes. Legal, isso sim. Eu diria que, quero até voltar, o plano de carreira, objetivamente, como o Ezequiel disse, algo assim que sim, né, tem influência nesse nosso... Então, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas, né? Nós estamos falando várias coisas aqui, e exemplos. Mas claro que se tu tem um plano de carreira, se tu não tem um plano de carreira, quais são as tuas perspectivas aqui? Onde é que tu te vê amanhã? Não me vejo, não sei. Eu acho que eu vou estar no mesmo lugar. E daqui a um tempo, eu acho que eu vou estar aqui, eu não sei, não vejo. Agora, quando tu tem um plano de carreira, tu tem perspectivas. E isto, sim, te mobiliza, te motiva, te dá algo a mais. O que mais? O que mais que a gente pode ter de políticas dentro da nossa empresa para gerar encantamento? O que mais? Ter boa comunicação, ter comunicação transparente, ter clareza na comunicação, ter programas como o programa Inspirar, ter um bom plano de carreira, saber monitorar estas coisas, dar ouvido e espaço, dar espaço para as pessoas se manifestarem através de pesquisas, de acompanhamento, dar respostas a estas pesquisas. O que mais? Eu estava pensando, participação em tomadas de decisões. Participação Acho que isso em pode tomada de agregar. decisão, participação em tomada de decisão. Isso te faz tu te sentir bem? Faz. Se for diretamente relacionado ao teu processo, mais ainda, né? Porque isso isso... parte daquilo. O que está sendo dito nas entrelinhas, né, na subjetividade da relação? Olha, eu confio em ti, eu percebo assim que tu tem muito a contribuir, a trazer, eu quero te ouvir. Agora, já que tu falou em participação, né, nas ideias, participação nas sugestões, nas decisões, participação nos resultados também pode entusiasmar, pode encantar, vocês não acham?
um bom programa de remuneração, um bom programa de benefícios. Será que um plano de saúde conta nessa história? Um bom plano de saúde, um bom plano odontológico, né? As coisas que atacam também na base ali, lembram da pirâmide e tal? Eu tenho que cuidar de todos os níveis, né? Então, dar espaço para participação e tal, mas eu também não posso descuidar da base. Então, plano de carreira, sim, e o plano de carreira tem que vir acompanhado com as recompensas. O plano de carreira, olha, tu pode chegar aqui e cada degrauzinho aqui nesta tua carreira, nesta tua trajetória, te dá um incremento financeiro assim, 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 assim. PPE, participação por resultado, participação nos lucros. Todo esse conjunto de benefícios, sim, faz parte também desse processo de encantamento. Programa de endomarketing, olha o tamanho da coisa. Olha o tamanho da coisa. Um programa de endomarketing precisa, assim como um plano de marketing, a gente tem que pensar em tudo. O produto tem que ser perfeito, a entrega. O cara fez a compra pela internet, o produto ele encontrou pelas descrições, é aquilo ali mesmo e tal. A propaganda que fez com que ele comprasse pela internet foi perfeita, ele tá tudo bacana. Aí ele compra e na internet dizia que ele ia receber em 5 dias e já faz 15 dias e não chegou ainda. Tem encantamento aí? Não tem. Tem frustração, tem decepção, tem reclame aqui, né? Tem problemas. Marketing, tudo tem que funcionar bem. Prometeu em 5 dias? Não entrega em 5 dias. Entrega em 4. Aí tu tá. Eu compro da Saraiva os livros. E sigo fiel a Saraiva. Tá. Mentira. Comprei 3 essa semana pela Amazon. Mas, viu? Não sou mais fiel. Mas, enfim, compro pela Saraiva porque... Por que eu sempre compro pela Saraiva, apesar de que, olha só, de forma assim, descuidada, traía Saraiva. Comprei pela Amazon essa semana. E aqui eu já ia dar um depoimento que sou fiel a Saraiva e me dei conta. Mas eu compro pela Saraiva, passei a comprar sempre pela Saraiva, e a Amazon entrou de alguma forma aí, criou né, e conseguiu me levar para lá essa semana, pelo prazo. A Saraiva me engatou, me conquistou pelo prazo. Porque tem a variedade e tal, mas isso outras têm também, né? Opções, etc. Mas a Saraiva, ela começou a me conquistar porque ela prometia num prazo legal, razoável, e ela entregava antes disso. Ela me prometia em 6 dias e me entregava em 4 dias. E quando eu compro o livro, e aí depende de cada um, depende dos interesses, depende. Quando eu comprei livro, eu já tô toda hora eu tô monitorando o pedido para ver onde é que tá. Onde é que tá? Sabe aquela coisa que tu tem ansiedade, vontade de que chegue logo, tu vai monitorando o teu pedido, deixa eu ver onde é que tá, será que já embarcou, será que já... Deixa eu... Né? E aí eu fico aqui. E eu tenho a expectativa dos 6 dias. Bom, também não vou, então, se é daqui a 6 dias, daqui a, quem sabe, a 4, 5 dias, eu começo a ver se já está chegando e tal. Antes de eu pensar em começar a ver, chegou. Pá, que surpresa! Isso é estratégia. Isso não é acaso nem o correio, ou seja lá o que for, que funcionou melhor do que devia. Isso é estratégia. Ele te promete em 6 sabendo que ele vai te entregar em 4, porque o tempo faz diferença e te encanta. Agora, tem que ter cuidado nessas estratégias, né? Então eu vou prometer sempre em 10 dias, entregar em 6, e aí eu vou estar sempre surpreendendo. Não, tu diz, eu vou te entregar em 10 dias, e aí quando tu diz isso, ele chega e vai para o outro lado lá, porque o outro entrega em 8 dias, e tu perdeu a venda. Então tem que cuidar. Né? Vou prometer entregar em 10 para entregar em 6 e surpreender. Eu te entrego em 10. Não quero mais, eu vou comprar do outro. Tu tem que saber até onde tu pode ir, e o quanto de margem tu tem para surpreender. Vai um pouquinho além para ter uma margem de surpresa, mas não vai muito além a ponto de perder ele. Estratégias. Agora,
internamente, eu também tenho que pensar nisso. Como é que eu vou estar sempre gerando encantamento? Eu preciso sempre oferecer um pouquinho mais. Sempre oferecer algo mais, né, para manter a pessoa entusiasmada e comprometida. E uma pessoa entusiasmada, comprometida, engajada, a gente sabe, entrega mais. Entrega mais. A gente está falando desde o início do semestre. Aqueles experimentos lá em 1930, quase 100 anos atrás, na experiência lá na fábrica de Hawthorne, mostraram isso, que daqui a pouco as moças que estavam lá naquela linha de produção terrível, aquele ambiente inóspito e tal, daqui a pouco elas começaram a produzir muito mais, entregar muito mais, porque se sentiram envolvidas, motivadas, conectadas com uma ideia de valorização, de respeito e tal. Isso faz a diferença. A gente se envolve, a gente trabalha muito mais. Então, um programa de endomarketing é olhar com verdade, com transparência, com verdade para os nossos colaboradores e pensar como que eu vou fazer com que eles realmente se sintam muito bem aqui. Eu preciso fazer, né, ter práticas de valorização e de respeito. Se eu faço isso, e que tá, tem um preço, ok, mas é um preço que tem um retorno muito grande. E às vezes o empresário olha mais só para o preço e chama isso, não, vai aumentar muito o custo. E isso não dá, eu tenho que enxugar. Então tu começa a cortar coisas e isto corta uma outra coisa preciosa que é esse entusiasmo, essa vontade, essa entrega que todos nós temos quando nos sentimos parte, quando nos sentimos integrados, quando nos sentimos, né, pertencentes, valorizados e tal. Isso muda muito. A gente precisa, né, ter essa compreensão para criar ambientes mais saudáveis e produtivos. No final da história é isso. O TDE dessa semana fala sobre recompensa, sobre remuneração, fala sobre benefícios, fala sobre estas coisas que são importantes nesse processo, né, de criar um sentimento positivo de compromisso. Então fica aí lançado o TDE já a partir de hoje. A partir de segunda abre a objetiva. Então, né, leiam lá o tema 3, façam com calma, com atenção e tal, preencham lá a objetiva, leiam bem. A objetiva foi feita em cima dos textos que estão lá, tema 1, tema 2, tema 3, então as questões todas nascem de lá, tem que ler o texto, tem que pesquisar bem, ler com atenção, não se precipitem nas respostas, façam com tempo, né? Às vezes a gente vai fazer meio na corrida, não lê muito bem, não interpreta muito bem a questão e pode cometer alguns erros. Então façam essa objetiva. E eu acho que por hoje era isto. Não sei se alguém tem algum comentário para fazer. Senão também já vamos encaminhando. Fala, Valdenir. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu nunca fiz a prova em EAD desta maneira que está sendo feita. Ela é que nem as outras provas, eu posso abrir, salvar e voltar a fazer depois? Ou... Isso, tem. Isso Tá. isso aí. Dá para ir... Faz um testezinho por via das dúvidas, né? Assinala uma, cai fora e volta para ver se realmente vai estar salvo ali. Vai que, né? Pô, o Jefferson me disse, eu parei na 9 e perdi tudo. Mas a princípio, sim. Não, a princípio, sim. É onde eu sei e testei, mas dá uma... Né? Não custa. Sistemas mudam, às vezes, da falha aí, da pane. Ana Aparecida, quietinha ali, tá tudo bem contigo, Ana? Semana passada tu estava aqui? Tava. Não, viu? Tava pensando nisso. A Valcilene também anda quietinha. O Elisauer hoje tá assim, mais, né? Mais reflexivo, tal. Hoje não teve. A Larissa participou, Maria Catarina participou, Ezequiel e Valdenir participaram. Muito bem. E aí, mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Sextou finalmente? Olha, desde as 8 da manhã, pauleira aqui, correria agora.
Vou comer uma pizza. Sexta é dia de pizza. Sou fiel a uma pizzaria aqui de Canoas. Sou fiel. Tem alguém de Canoas aqui, não? Maria Catarina? Nem sei se faço propaganda para eles, não me dão desconto nunca. Acho que não merece. No dia que me derem desconto, eu vou fazer uma propaganda. Aí eu vou falar da pizzaria. Mas tem uma pizzaria espetacular aqui. Muitas, mas esta é especial. Então tá, meus amigos. Muito obrigado pela presença. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato sempre lá pelo aula, pelo ambiente aula, pelas salas de interação, escrevam mensagem. Bom, tem espaços vários aí, tá? E seguimos. Semana que vem nos vemos. Ok? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Vamos encerrar a gravação aqui. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite. professor.